Bom, vamos falar, então, você veio pra gente falar sobre tireoide. Exato. Esse é o nome. Vamos começar bem pelo começo, doutora Carla. Vamos. O que é a tireoide? Todo mundo tem e tá aqui. Bom, tireoide, né, ela levanta muita dúvida nos pacientes, é um assunto muito abordado ultimamente, né? É uma glândula que fica aqui na nossa região anterior do pescoço, Certo. né? Entre o chamado pomozinho de Adão e essa parte chamada manúbrio, que é uma parte mais superior aqui do externo. Ela é dividida em duas partes, né? Em um lobo direito e um lobo esquerdo, e unida aqui por uma fina camadinha de tecido tireoidiano, que é o istmo. Né? E ela produz os chamados hormônios tireoidianos. Qual que é a função dela no nosso organismo? E a não função dela, o que causa? Bom, algo assim, os hormônios tireoidianos, eles agem em todos os sistemas do nosso corpo, né? Em todos os órgãos, basicamente. Então, a gente pode chamá-los até de como se fosse um combustível do corpo, porque eles vão lá no nosso núcleo, né? Estimula a produção de genes, de proteínas. Então, todo o funcionamento do corpo depende deles, basicamente. Tem gente que tem problema da tireoide que engorda e a que emagrece. Então, Qual que é a diferença das duas? Isso é um tema muito abordado, né? Muitos pacientes chegam com essa queixa. Em geral, quando o paciente tem o hipotireoidismo, né, que é a deficiência do hormônio tireoidiano, como eu abordei, por ele lentificar, né, o metabolismo, o paciente pode ter uma predisposição a ganhar realmente peso. E ao contrário, aquele paciente que tem um excesso do hormônio tireoidiano, então, consequentemente, ele vai aumentar o seu metabolismo, pode levar a uma perda de peso com o paciente comendo bem ou até com o aumento do apetite. Então, Aí tem gente que fala assim, eu não como nada, eu me cuido em tudo, eu tô engordando. E aí tireoide. vem lá, tá, a disfunção da tireoide. A pessoa que é acometida, enfim, desse problema, ela começa a ter sintomas? E quais são? Então, os sintomas, eles variam muito de acordo com a intensidade da alteração dos valores, né, do hormônio no sangue. Então, assim, pode ter até pacientes assintomáticos que vão descobrir em exames de sangue, até pacientes que vão apresentar um quadro clínico mais grave, né? No caso da diminuição do hormônio tireoidiano, o paciente pode queixar de uma sonolência, pode queixar de alterações menstruais nas mulheres, é muito comum, então desde ausência da menstruação até aumento de fluxo, problemas de infertilidade, intestino preso, tem também, às vezes, a frequência do coração reduz, né, cansaço, indisposição, então são sintomas de alentecimento do metabolismo realmente. Tem pergunta que vem da rua pra você, Carla, vamos lá. Qual a diferença de hipertiroidismo e hipotiroidismo? Então, o hipo é a deficiência do hormônio tireoidiano, né? Quando você tem, por alguma causa, a mais comum é a doença autoimune da tireoide, você acaba reduzindo a produção desses hormônios pela tireoide. E o hiper é exatamente o contrário, quando você tem a elevação desses hormônios no sangue, levando aí algumas características clínicas. Em homens e mulheres é igual? Em geral, são semelhantes o quadro clínico, né? O que difere mais nas mulheres é a parte de menstruação e nos homens seria mais a disfunção erétil, a redução de libido. Mas, em geral, o quadro clínico ele é semelhante. Ok. Tem mais pergunta da rua? Vamos lá. Qual a função da tireoide? Bom, então ela age em todo o nosso organismo, né? Como eu havia explicado anteriormente, ela faz com que o nosso metabolismo ocorra de maneira adequada. Então, no bom funcionamento do intestino, nos batimentos cardíacos. Ela é muito importante na época da gestação, né? Na embriogênese, para a formação adequada do feto, e entre outras causas. Tem pergunta aqui. Eu tenho glândulas de tireoide. Já fiz biópsia algumas vezes. Faço ultrassom a cada 6 meses. É a Marisete que está perguntando. Tem uma idade que a pessoa precisa se preocupar mais, como no caso da Marisete, que já fez até biópsia? Sim, sim. Bom, boa tarde, Marisete. Bom, eu acho que acredito que a gente tem uma tireoide, eu acredito que ela tem falado dos nódulos, né, de tireoide. Em geral, o ultrassom de tireoide ele tem algumas indicações precisas de a gente fazer, porque às vezes muitos pacientes fazem, às vezes geram uma preocupação desnecessária. Então, não tem uma idade estabelecida, mas em geral são os pacientes que apresentam nódulos palpáveis no exame físico, né? Então a clínica sempre é soberana. Pacientes que têm uma história de ter sofrido radiação no pescoço, é um fator de risco importante. Ou pacientes que têm história na família de câncer de tireoide, principalmente, são os principais pacientes que devam ser submetidos a um ultrassom. Tem mais pergunta, vamos lá. A alimentação influencia no funcionamento da tireoide? Em geral, não. Existem alguns estudos que mostraram que alguns alimentos específicos, como pinhão, mandioca caçava, babaçu, mais comum lá na região do norte, que esses alimentos poderiam influenciar na captação do iodo, que o iodo é a matéria-prima para a formação dos hormônios tireoidianos. Mas a alimentação em geral, nas quantidades habituais, não tem influência no funcionamento da tireoide. Ok, a Yasmin está perguntando o seguinte, se problemas com tireoide pode levar à morte.
Sim, sim. Em casos extremos, obviamente, né? A gente tem, no caso da falta do hormônio tiroidiano, pode levar a um quadro clínico chamado de coma mixedematoso. E o outro extremo, a gente tem a crise tireotóxica, pode levar a arritmias graves e até a morte, sim. Pronto, tem mais pergunta vinda da rua? Emagrecer ou engordar rápido tem alguma coisa a ver com a tireoide? Sim, pode ter, né? Em casos extremos de grandes deficiências do hormônio tiroidiano ou grandes excessos, pode ter realmente o ganho ou a perda de peso. O que é importante lembrar é que, atualmente, muitos pacientes estão usando o hormônio tiroidiano para fim de perda de peso. E naquele paciente que não tem deficiência do hormônio tiroidiano, isso pode ser grave e acarretar complicações. Aqui uma pessoa pergunta o seguinte: eu parei de tomar o meu remédio. Tireoide tem cura? Então, precisa ser individualizado, né, avaliar cada caso, e a gente tem que saber se é um caso de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, né? Em geral, o hipotiroidismo, o transitório, ele pode ter cura, mas não é muito comum. E no caso do hipertiroidismo, a gente não fala muito cura, depende muito da causa, claro, individualizado, mas em geral, no mais comum, que é o Graves, tem um tratamento medicamentoso que a gente considera como que ele estivesse em remissão, mas não cura, e por isso é importante fazer o segmento direitinho com o seu endocrinologista. Muito bem. Cálculo amidaliano, que deve ser da amígdala, né? Pode causar tireoide? Não, não há relação. Nenhuma. Nenhum. Então, problema de garganta, não. Não. Vamos lá, doutora, me responda, por favor. O que as mulheres podem fazer para evitar os sintomas da tireoide? Então, evitar não tem muito, sim, uma dica a se fazer, né? Quem tem a predisposição, ou seja, principalmente a história familiar, deve ter mais atenção e periodicamente ser avaliado, né? Mas, em geral, ficar atento a esses sinais e sintomas que eu comentei e procurar um endocrinologista para realizar o exame. É o endócrino que cuida disso, É o endócrino né? que cuida disso. Mais pergunta da rua? Quais são os sintomas? Então, Vamos lá. o hipotiroidismo, que é a deficiência do hormônio, né? Então, ele leva a um quadro de lentificação de todo o sistema. Então, o paciente vai ter muito sono, vai ter uma maior predisposição a reter líquido, o intestino mais preso, alteração de menstruação, pode ter redução de memória e de concentração. E o hiper é exatamente o oposto, né? Você tem aumento do trânsito intestinal, aumento do apetite, insônia, irritabilidade. Às vezes o paciente tem uma intolerância ao calor que a temperatura ambiente não está tão quente, ele se irrita, tem muito suador. Então, são os extremos. O Jailson Mendes está perguntando o seguinte: ele quer saber se problemas com tireoide podem influenciar a vida sexual dele. Sim, pode sim. Né? Tanto o hipo quanto o hipertiroidismo podem alterar tanto o desejo sexual quanto levar à disfunção erétil. A gente já respondeu aqui, mas vamos repetir: se problema com tireoide engorda. Sim, bem comum. Opera-se tireoide? Tenho PTH alto. Precisa de cirurgia? Então, O que é PTH? PTH é um hormônio que ele é produzido por outro tipo de glândula, chamado de paratireoide, né? A gente tem 4 paratireoides, uma em cada polozinho da nossa tireoide, e é um hormônio que ele é responsável pelo metabolismo do cálcio. Então, é outro tipo de glândula, né? E aí depende muito do caso, especificamente, e existem alguns casos que é necessário cirurgia, né? No caso do hiperparatireoidismo, quando você tem um excesso desse hormônio. A Maria diz o seguinte, que teve tireoide, mas agora normalizou. Ela pergunta se isso pode voltar. No caso de doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo, se for o caso dela, pode sim voltar, a gente considera remissão de doença, né? Então ela precisa fazer o segmento sim. Aqui tem mais uma colocação sobre tireoide. Tenho cistos e nódulos. Estou acompanhando. Eu gostaria de saber se isso ajuda. Então, né, o ultrassom... Sobre o Lugol. O que é Lugol? Não. Você sabe o que é Lugol? Sim, o Lugol é um medicamento utilizado muitas vezes para preparo de pacientes com hipertireoidismo para ser submetido à cirurgia. Né? Antigamente foram feitos alguns estudos para ver se o Lugol ele conseguiria, vamos dizer assim, matar as células da tireoide em alguns casos. Foram visto que não, né? Atualmente a gente não utiliza isso. Então, o Lugol provavelmente não vai ter benefício para ela. Aqui uma pessoa dizendo que não consegue engordar. Tem gente que luta para emagrecer todo dia, né? Não consegue engordar de jeito nenhum. Sortuda você, né, amiga? E ela diz, pode ser tireoide, doutora? Bom, sortuda, né? O sonho da maioria das mulheres aí que procura a gente. Sim, pode ser problema de tireoide. Vale a pena dosar o hormônio no sangue periférico e avaliar a sua função tireoidiana. Principalmente se você tiver história familiar. O César está dizendo o seguinte, ter voz rouca pode ser tireoide? Sim, pode ser tireoide, né? No hipotireoidismo, quando você tem a deficiência importante do hormônio tireoidiano, você pode levar um quadro de rouquidão, ou então aquela voz mais
lentificada, que parece que o paciente ingeriu bebida alcoólica. Então, em casos mais graves, você pode ter alteração da voz. A Cíntia está dizendo que tem tireoide, trata, tudo bem. Ela pode estar com dificuldade de engravidar, porque ela quer engravidar, mas não está conseguindo. Pode ser a tireoide? Pode ser a tireoide, né? Atualmente, até uma indicação de você fazer a função tireoidiana são naquelas pacientes que tiveram um aborto prévio, parto prematuro prévio ou que tenham dificuldade de gestar. Então, sim, pode ser problema tireoidiano, sim. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Ter problema de tireoide tem a ver com hipófise no cérebro? O que tem a ver? TSH, o meu é de 0,05. Tá muito Sim. baixo? Bom, o TSH, ele é um hormônio que ele é produzido lá na hipófise, né, que é uma glândula que fica na nossa cabeça, que é o hormônio tireoestimulante. Então, a nossa tireoide, ela só trabalha em função do estímulo desse hormônio que vem lá da hipófise, né? E eles funcionam em equilíbrio. Então, os hormônios tireoidiano aumentam, o TSH ele reduz e vice-versa. O TSH aumenta, às vezes, em alguns quadros que o hormônio tireoidiano está baixo. E o 0,05, né, provavelmente depende do valor de referência do laboratório, mas acredito que esteja baixo e vai depender agora dos valores dos hormônios tireoidianos para a gente avaliar se é um hipertireoidismo realmente ou se é o que a gente chama de hipersubclínico. Nossa, eu estou impressionada com o número de perguntas. Muita dúvida sobre tireoide. Tem mais uma aqui, a gente vai falar sobre o bócio. Ou então o famoso papo, né? O sim. papo, já já. Deixa eu pegar aqui, doutora Carla. Cadê a pergunta aqui? Tem o bócio, está grande, médico diz que a tireoide está muito acelerada e só agora eu estou tomando Tapazol. Se eu fizer a cirurgia, tem risco de vida? Risco de morte? Sim. Bom, então o bócio é um aumento, né, do volume da tireoide, né, aquela famosa papada, e ele tem várias causas. No caso dele, provavelmente é um bócio que produz hormônio, que a gente chama de tóxico, e o tratamento realmente é com essa medicação chamada Tapazol. A cirurgia, ela está indicada nos casos em que você tem, no caso do bócio que se exclui o câncer, está indicada quando ele leva sintomas de compressão, falta de ar, dificuldade para engolir, dor na deglutição. E a cirurgia, em geral, ela é tranquila, né, e não traz muitos riscos. O maior risco é ter lesão do nervinho da voz, chamado nervo laríngeo recorrente, ou levar um quadro de quando você retira equivocadamente as paratireoides. E aí tem problemas com o cálcio. Então são os grandes problemas, mas em geral é uma cirurgia que não Mas é algo leva assim, muito se risco. puder evitar, evita então a cirurgia? Faz tratamento? Indicado em casos, sim, extremos, né? Específico, Quando você tá? pode fazer outro tipo de tratamento, é melhor. Eu quero saber se quem tem tireoide pode fazer regime para perder peso. Sim, faz o regime, né? Em geral, você vai normalizar esses níveis de hormônios tireoidianos, né? Se estiver em excesso, a gente traz para o valor normal, se estiver baixo, a gente faz a reposição. A partir do momento que a gente adquire a estabilidade, né? O processo de dieta e atividade física é igual na população geral. Eu estou novamente, digo, impressionada com o número de dúvidas. Ter problemas recorrentes de amígdala, sempre está com problema da amígdala. É a Natália que está perguntando. Sim. Pode ser tireoide? Não, Natália, provavelmente... Nada a ver? Não, provavelmente não. Ele esteja mais relacionado com algum quadro da imunidade ou, enfim, outros aspectos. Mas em tireoidiano não estaria envolvido. A minha vizinha que está na dúvida, ela come, engorda mais e mais. Me tire essa dúvida, isso tem a ver com tireoide? Então, pode ter relação, né? Principalmente se ela tem uma história na família de hipotireoidismo. Mas, na grande maioria dos casos, é uma obesidade que a gente chama de primária mesmo do paciente e, às vezes, acaba ingerindo mais do que gasta, né? Mas necessita de uma avaliação no consultório. Ok. Soja faz mal para tireoide? Então, soja é um daqueles alimentos que eu falei que contém flavonoides, né? Então, que em altas quantidades ele pode inibir a captação do iodo. Mas do que a população brasileira ingere não vai trazer grandes problemas se você tomar um copinho de suco de soja por dia. Uhum. Tive câncer de mama há 3 anos, apareceu um nódulo na tireoide de Hashimoto, é isso? Hashimoto. Hashimoto. Tem que operar? Ainda vou passar no endocrinologista. Por favor, Olga, me responda, doutora. Doutora Carla vai te responder. Bom, quem tem tireoidite de Hashimoto tem um risco um pouco mais elevado de ter câncer de tireoide ou problemas de tireoide devido à inflamação da tireoide, que é essa tireoidite de Hashimoto secundária a um ataque de um anticorpo nessa glândula, né? O que vale aí, então, é avaliar a característica desse nódulo, né? Então, o ultrassom, ele mostra pra gente algumas características que são suspeitas de câncer ou não. Então, depende se tem presença de microcalcificação, se ele tem uma borda em espículo, uma borda irregular, se ele for maior que 4 centímetros, se tem um crescimento muito rápido. Então, algumas coisas levam a gente a suspeitar de câncer e o diagnóstico vai ser através da punção aspirativa com agulha fina, né? Uma biópsia. E outros, por exemplo, cisto, que são conteúdo apenas líquido, não
gera nenhuma preocupação pra gente. Ok. Olha só aqui essa pergunta. Tive há 20 anos um nódulo, foi retirado, operei. Ele tinha o tamanho de um ovo. Gente, Grande. desse tamanho? Pode ter. Mas parece agora tá voltando. Deixa eu ver, não posso perder a pergunta daqui. Voltou, está grande novamente. O que é que eu faço? Bom, provavelmente ela deve ter, antigamente, fazia esse retirado apenas do nódulo tiroidiano, né? Hoje em dia a gente já não tem mais essa conduta. Mas o que ele tem que fazer é procurar realmente o seu médico, realizar um ultrassom para a gente avaliar essas características que eu comentei, que são suspeitas de câncer, ou se ela tem sintomas de compressão das estruturas vizinhas e às vezes está até indicada uma nova cirurgia. Olha essa aqui. Fiz ultrassom da tireoide, resultado, nódulo tiroidiano à direita. Tô preocupada. O nódulo sólido, o que eu faço? Me tira essa dúvida, por favor. Já tive câncer de mama há 2 anos. A Ana Carla. Sim, bom, Ana Carla, primeiramente, né, procurar um endocrinologista para uma avaliação mais detalhada. Mas, como eu comentei, né, existem essas características do nódulo que levantam as suspeitas. Depende do tamanho dele, né, que a gente não sabe aqui, e se tem outras características. O sólido, ele levanta um pouco mais a suspeita. Mas a gente vai ter que avaliar esse outro quadro clínico, né? Procure o seu endocrinologista para ver se há indicação de fazer a punção desse nódulo. E pra gente fechar, quero saber quem tem tireoides tem queda de cabelo. Sim, pode ocorrer. No hipotiroidismo, quanto no hiper, pode ocorrer a queda de cabelo, né? Das 18 causas de queda de cabelo, o problema tiroidiano é uma delas. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Muito bem, nossa, quanta explicação, quanta coisa eu aprendi hoje. É tão bom, né? Aliás, a gente sempre aprende muito com os médicos que vêm ao programa. Doutora Carla Ferrari, Instagram, @Carla Ferrari. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Obrigada, Você é Olga. ótima! Muito obrigada.